Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza e quero conduzi-los na sequência deste nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. Hoje, em que nós queremos iniciar o nosso 16º livro, o livro de Provérbios. Vamos fazer como normalmente fazemos, uma introdução ao livro e depois seguiremos com os capítulos de hoje, Provérbios 1 a 4. Como introdução, nós podemos observar que este livro, o livro de Provérbios, é uma literatura de sabedoria. E o tema propriamente dito deste livro é um tema de sabedoria. O autor foi Salomão, dentre outros, mas especialmente Salomão. Nós já estudamos a história de Salomão lá em 1 Reis e também em 2 Crônicas e vimos como a fama deste grande rei se espalhou pelo mundo ao ponto das pessoas irem até ele de várias partes do mundo buscando a sua sabedoria, os seus ensinamentos. A data em que este livro foi composto, provavelmente entre 950 a 700 a.C., local Israel e os destinatários, os israelitas. Temos aí uma divisão do livro que normalmente não é tão unânime assim, mas temos aí uma introdução, 7 coleções de livros de sabedoria, né, que estão inseridos no único livro de Provérbios, e, por fim, o apêndice. Então, nós observamos que o livro de Provérbios tem essa introdução. Claro, lembrando daquele vídeo The Bible Project, que traz de uma maneira muito melhor do que essa que eu faço aqui, né, sendo bem sincero, uma introdução muito mais aprofundada e ao mesmo tempo sucinta do livro. Eles são muito bons, não deixe de ver este vídeo do The Bible Project. A introdução a Provérbios, que está em português, né? É um grupo internacional, norte-americano, mas que traz também este vídeo em português. E aí, só em rápidas pinceladas, eu gostaria de comentar com vocês algumas coisas importantes para a nossa caminhada durante esta semana em que nós estaremos nos dedicando ao livro de Provérbios. O temor do Senhor é a essência de toda a verdadeira sabedoria humana, e este é o ponto de partida. O livro de Provérbios aplica os princípios do ensinamento de Deus a todas as dimensões da vida, as relações humanas, a família, o trabalho, a justiça, as decisões, as atitudes, as reações. Tudo que fazemos, dizemos e até pensamos. Deus ensinou o que é melhor para nós, e a experiência prova isto. E hoje se aceita que, de modo geral, o conteúdo dos provérbios remonta à época dos primeiros reis de Israel, embora o trabalho editorial tenha continuado por alguns séculos. Claro, como eu disse, o nome forte aqui é Salomão, é o mais proeminente nome para a autoria deste livro, e o seu nome aparece no título, e ele foi o autor e o compilador das duas coleções mais longas, do capítulo 10 ao capítulo 22, do capítulo 25 a 29. É importante lembrar que provérbios são, por natureza, generalizações. Eles afirmam o que é geralmente, não invariavelmente verdadeiro. Os autores não negam que há exceções, mas estas não estão incluídas nos dizeres proverbiais. Por exemplo, Provérbios vai afirmar que aqueles que vivem segundo o padrão de Deus serão bem-sucedidos neste mundo. Mas nós sabemos que nem sempre neste mundo e nesta vida isso será verdadeiro. E é, de modo geral, verdade, mas não é uma promessa absoluta. Por exemplo, no próprio texto bíblico nós temos 2 personagens que contradizem isso. Jó, que vivia uma vida reta e sofreu muito, e a própria vida de Jesus nos mostram o outro lado da moeda, porque não há ninguém mais reto e justo que Jesus. E Jesus sofreu ao ponto de morrer na cruz por mim e por você.
Este é o breve resumo do livro de Provérbios. Espero que seja um estudo que possa aquecer os nossos corações, nos trazer sabedoria, uma sabedoria que não vem da sabedoria humana, que não é autoajuda, mas é uma sabedoria que vem do alto, né? E nós podemos também observar que este estudo de Provérbios vai se assemelhar muito na formatação, no modo em que nós vamos nos aproximar deste livro, vai se assemelhar muito ao estudo do livro dos Salmos, porque os dois são do mesmo gênero, são do gênero de sabedoria, de poesia, apesar que Provérbios é uma poesia um pouco diferente dos Salmos, claro, né? Mas não é um livro histórico, no sentido de contar narrativas, de acontecimentos. Então, vai ser diferente, nós vamos pegar capítulo a capítulo e depois já vamos passar para os ensinamentos. Nós não vamos ter aquelas questões que normalmente fazíamos para retornarmos ao texto, porque nós queremos pegar o texto na íntegra. Vamos juntos, então, ao capítulo 1, que temos como destaques o uso dos provérbios contra as seduções dos pecadores e o convite da sabedoria. Vamos lá, iniciando então pelos versículos 1 a 7, onde nós lemos o seguinte: uso dos provérbios, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter um ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, fazendo assim uma rápida parada aqui, nós já percebemos que há uma introdução ao livro de sabedoria, o livro de Provérbios. Salomão se coloca como o autor e Provérbios começa afirmando o seu propósito, né? Qual é o seu fundamento, o fundamento em que ele está baseado. E é dirigido especialmente aos jovens e aos não instruídos. Mas ninguém é velho demais ou sábio demais para aprender. Provérbios e dizeres condensam sabedoria. E a sabedoria é o caminho para a vida. E assim a gente percebe que o versículo 7, ele vai ser o parâmetro para todo o livro de Provérbios. Eu repito ele aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do saber. A segunda parte deste capítulo 1, temos contra as seduções dos pecadores. Diz assim: meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos, junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O mestre, então, ele vai se dirigir aos seus alunos, como um pai sábio faria com seu filho. O jovem tem uma escolha vital a fazer, precisa optar entre a direção certa e a errada. E isso, volta e meia, vai aparecer no livro de Provérbios. Entre a sabedoria e a insensatez,
entre seguir o caminho de Deus pela vida afora e tomar o seu próprio rumo. O mestre descreve as duas alternativas e mostra para onde leva cada uma delas. Nos versículos 10 a 19, ele tenta armar seu aluno contra a tentação. E o tema de cada lição é o mesmo: busque a sabedoria. A repetição ainda é um bom método de ensino. E a repetição vai estar muito presente no livro de Provérbios. Agora, dos versículos 20 até 33, diz assim, o convite da sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E assim nós percebemos que esta última parte do capítulo 1, todos os lugares a sabedoria está gritando alto. Ela se dirige a todos. Escutem. O que ela diz sobre aqueles que se recusam a aprender é a pura verdade. Não há insensatez maior que se recusar-se a temer o Senhor. E nós sabemos que a sabedoria vai aparecer de uma certa forma personificada no livro de Provérbios. Por isso que nós lemos lá em Provérbios 1:20, a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. E assim nós percebemos que a sabedoria, muitas vezes, ela vai ser uma referência ao próprio Cristo, que é a sabedoria personificada. E depois nós vamos ver isso com mais exatidão. O capítulo 2 vai trazer a excelência da sabedoria. Vamos agora dos versículos 1 a 7, onde nós lemos: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade. Então, você quer ter sabedoria? Incline os seus ouvidos a Deus. E o seu coração estará farto, cheio, no bom sentido, de sabedoria. No sentido de fartura, farto não no sentido de estar esgotado, extenuado, mas no sentido de estar com fartura. Versículos 8 a 13 do capítulo 2 dizem: Guardando as veredas da justiça, conservando o caminho dos santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento guardará e o entendimento protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Se
você tiver sabedoria, você não vai cair em ciladas. É isso o que o autor de Provérbios está dizendo aqui. Seguindo agora do 14 ao 19. Dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. A sabedoria também poderá nos desviar não apenas de caminhos tortuosos, mas de pessoas errantes. E agora, finalizando o capítulo 2, versículo 20 em diante, tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. A sabedoria é encontrada através, então, do conhecimento de Deus. É difícil de obtê-la, mas vale a pena. Ela é proteção contra o erro e as más companhias, tanto de homens como de mulheres, e ela faz andar pelo caminho do bem. Capítulo 3, Conselhos da Sabedoria aos moços. Vamos os versículos 1 a 12 do capítulo 3, onde nós lemos: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço e escreva-as na tábua do seu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. E assim nós percebemos que o pai, ele quer o bem do seu filho e por isso ele o repreende. E volta e meia nós também veremos essa repetição no livro de Provérbios. Dando sequência, dos versículos 13 a 16, feliz é quem acha sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Nada melhor do que você encontrar a sabedoria, mas você receber tudo isso só porque você teve uma grande inteligência em alguma área, isso não é sabedoria. Só porque você tem um grande discernimento para fazer as coisas e saber como agir neste mundo e nesta vida, por exemplo, você sabe investir bem em algo? Não, não é disso que o autor de Provérbios está dizendo, mas é algo muito mais profundo. Por isso que nós falamos, a sabedoria é personificada, a sabedoria é Cristo. Dos versículos 17 a 21, agora do capítulo 3. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento. Dos versículos 22 a 32, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará.
Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a sua segurança e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar se você tem isso em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. E finalizando o capítulo 3, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. E finalizando agora com o capítulo 4, temos o conselho paternal. Versículos 1 a 13 dizem assim: Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria, e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Dando rapidamente 2 destaques até essa parte que nós lemos no capítulo 4, podemos destacar a questão de reter, aquilo que aprendemos, os mandamentos, especialmente a vontade de Deus. E um outro ponto importante é que se você tem a sabedoria, você terá também a graça de Deus, você terá anos multiplicados. Mas é claro que a gente entra naquela questão da generalização. Não que sempre vai ser assim, né? Às vezes, alguém que é sábio vai morrer cedo. Às vezes, sábio do ponto de vista bíblico é crer em Cristo. Alguém vai crer em Cristo e vai morrer cedo. Não necessariamente, né? Mas de modo geral, sim, aquele que é sábio vai viver mais tempo, porque ele vai confiar em Deus, vai procurar seguir a vontade de Deus. Versículos 14 a 16. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. É interessante esse contraste que ele faz, né? Aqueles que têm a sabedoria têm tranquilidade, eles dormem em paz. Quem não tem sabedoria, quem é mau, quem é ímpio, se desvia do caminho, esse não dorme enquanto ele não faz o mal. Versículos 17 a 22. Porque comem o pão da maldade, bebem o vinho das violências. Olhem só, pão e vinho, mas que não uma referência aqui à Santa Ceia. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Vejam e percebam o destaque para o filho escutar essas palavras, prestar atenção,
porque são ensinamentos que conduzem à vida. Versículos 23 a 27, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. O caminho da retidão, né? Nem para a direita e nem para a esquerda. Finalizando aqui a nossa reflexão, nos capítulos 3 e 4, o que nós podemos destacar? Guarde os ensinamentos no coração, seja humilde, confie em Deus. A sabedoria oferece as coisas que o dinheiro não pode comprar: paz, felicidade, segurança. A sabedoria atuou na criação e continua em ação nos mandamentos positivos e negativos que regulam a vida cotidiana e as relações interpessoais. O mestre transmite a instrução de seu próprio pai. A sabedoria é a melhor opção, pois ela conduz e dá vida. Afaste-se do mal e das más companhias. Isso a gente sempre escutou dos nossos pais, né? Cuidado com as más companhias. E Deus também diz isso para nós aqui no livro de Provérbios. Segunda e última parte, ensinamentos para hoje. Nós temos sim ensinamentos para hoje, além de tudo isso que a gente já aprendeu, né? São 5, é um resumo, né, de tudo que nós vimos. Primeiro, a introdução de Salomão nos lembra a diferença entre a verdadeira sabedoria e a sabedoria do mundo. A verdadeira sabedoria vem do Senhor, uma mensagem que é loucura para aqueles que a rejeitam, mas é o próprio poder de Deus para nós que estamos sendo salvos, conforme palavras de 1 Coríntios 1:18, escritas pelo apóstolo Paulo. Segundo o ensinamento, Salomão alerta contra unir-se a pecadores em suas tramas aventureiras, advertindo que o ganancioso e o violento finalmente recebem o seu castigo. Terceiro, existem 2 caminhos para cada pessoa. Aquela questão dos 2 caminhos está muito em voga aqui no livro de Provérbios. O caminho da justiça e o caminho do mal. O caminho do mal está povoado com aqueles que rejeitam a Deus e a sua boa e graciosa vontade. O caminho do mal conduz à morte certa e eterna, condenação eterna. O caminho da justiça é percorrido pelos filhos perdoados de Deus, por meio da fé em Cristo, mantidos no caminho estreito pela ação do Espírito Santo nos meios da graça. O caminho da justiça conduz à vida certa, à vida eterna. Quarto ensinamento, Deus pune aqueles que obstinadamente rejeitam sua misericórdia e recusam-se a seguir os seus mandamentos. Mas ele promete bênçãos abundantes a todos aqueles que pela fé recebem seu amor e salvação graciosos pelos méritos de Jesus Cristo. E quinto ensinamento, pouca ou nenhuma educação formal existia nos tempos do Antigo Testamento e assim era o chefe de família que ensinava a sua família, incluindo os filhos pequenos, nos caminhos do Senhor. Pais piedosos advertiam seus filhos sobre as consequências temporais e eternas da perversidade. O Pai Celeste nos assegura da graça e das bênçãos que Ele oferece a todos aqueles que o amam e confiam em seu Salvador, e que, contando com o poder do Espírito, buscam andar em sua luz. Eu espero que este estudo introdutório ao livro de Provérbios tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso projeto, continue seguindo o nosso canal. Amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Provérbios. E, se possível, curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações. Deste modo, você já estará apoiando e amparando este nosso projeto. E, se for de seu agrado e da sua possibilidade, também contribua, conforme nós temos aí na indicação do vídeo. Muito obrigado por assistir, até o nosso próximo vídeo.